Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter, em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública nas modalidades presencial e à distância. E ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele pode ser acessado em todo o território nacional pelas pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EDSAT. Hoje nós vamos debater a comunicação eficaz. E para isso nós convidamos a professora Kátia Luizari, ela que é consultora em comunicação, é formada em letras, com pós-graduação, ela assessora empresas nacionais e multinacionais, ela é docente também de graduação e pós-graduação em instituições de ensino do Paraná e de Santa Catarina, inclusive é nossa professora aqui do Centro Universitário Internacional. Ela é designer institucional de learning para empresas nacionais e também multinacionais e consultora parceira da Escola de Governo do Estado do Paraná. A professora Kátia Luizari também é autora deste livro, Comunicação Empresarial Eficaz, que é adotado por diversos cursos de graduação aqui do Centro Universitário Internacional, e também tem um livro que ela acaba de escrever e deve ser publicado em breve, que é Comunicação Fácil. Professora Kátia, eu quero agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate e dizer que se comunicar parece tão fácil, mas não é tão fácil assim ter uma comunicação eficaz. Eu gostaria que a senhora nos dissesse como é que se atinge uma comunicação eficaz. Bom, primeiro quero que você me chame de você, para eu também te chamar de você, mas, professora, é uma satisfação estar aqui. E respondendo a sua pergunta, como é que se atinge uma comunicação eficaz? Através do meu livro, por exemplo, né? Já vamos começar vendendo peixe, mas deixando a brincadeira de lado e usando sempre o bom humor, que eu acho que é fundamental. Através de técnicas, por meio de técnicas, professor, que estão ao alcance de todas as pessoas e que estão compiladas nesse livro justamente para facilitar a vida dos usuários, porque todos somos usuários do idioma. Alguns são estudiosos, como é o caso dos professores, mas somos usuários do idioma. Aliás, o subtítulo do livro Comunicação Empresarial Eficaz é Como Falar e Escrever Bem. O português é uma língua difícil de se falar e de se escrever bem, ou todas as línguas enfrentam o mesmo problema? Olha, professor, é um mito essa história de que português é difícil. Português não é difícil. Aliás, o nosso idioma é um idioma riquíssimo. O que a maioria das pessoas não sabe é que é o 6º idioma do mundo em número de falantes. O que acontece, professor Jorge, é que muitas escolas ainda teimam em praticar uma coisa chamada gramatiquez,
que é o que dificulta. Ao invés de contextualizar, pegar situações do toda hora, né, e trazer para dentro da sala de aula, isso eu percebi desde o início da minha carreira, quando eu trabalhava lá com ensino fundamental, ensino médio, até agora, quando eu vou para a universidade, as pessoas têm muita dificuldade de contextualizar. Então, a base, né, digamos assim, ela não é ministrada de uma maneira interessante. E o que acontece? O aluno perde, né, toda a vontade de estudar. A senhora, professora Cátia, que trabalhou no ensino fundamental, qual é a dificuldade que os professores enfrentam para ensinar o português aos nossos alunos? Eu acho que a maior dificuldade é a falta de contextualização. Você pega, a maioria dos livros ainda são construídos em cima do gramatiquês. Eu vou estudar verbo, por exemplo, né? Que dentro da língua portuguesa é a classificação, a palavra mais importante. São os verbos que vão definir o que você está fazendo ou o que você fez. Vão passar essa informação. E eles ainda, num número muito expressivo, ainda são trabalhados. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. E aí se faz presente do indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo. Isso não atrai ninguém. Mas, professora Cátia, a avaliação que se faz nos concursos, mesmo no vestibular, nas provas, elas exigem justamente isso. Mas não é? veja bem, acho que é melhor eu esclarecer uma coisa, acho que eu não fui clara. Eu não sou contra a nomenclatura, mas o aluno, ele precisa saber para que serve essa nomenclatura. Então, por exemplo, a famosa análise sintática, que é o terror de quase todas as pessoas. Se o professor explicar para o aluno que sujeito, predicado e as orações subordinadas, vamos dizer assim, se essas partes são os componentes do alicerce do idioma, não existe idioma escrito que não tenha uma gramática. Então, ele pode e deve explicar o conceito. Sujeito é o fato principal, aquilo, né, o predicado, aquilo do que se fala. Mas se ele trabalha só a nomenclatura, você não... Olha, tem uma frase que diz o seguinte: você não ama o que você não conhece, você não gosta daquilo que você não conhece. Então, se o professor chega com a nomenclatura pura e simples, o que vai acontecer? Ele não vai, como se diz, conseguir atrair a atenção desse aluno. Se ele não atrai a atenção, então o que vai acabar acontecendo? Né? O aluno vai recusar. Você quer ver um exemplo muito, muito, muito comum? Eu acho que a maioria das pessoas já chegou num edifício e ao lado da porta do elevador, né, inclusive eu menciono isso no livro, né, tem lá o texto de uma lei estadual. Essa lei, ela obriga digamos assim, o proprietário daquele edifício, o usuário, enfim, locatário, a alertar do perigo de se entrar no elevador, certo? E aí tem lá o texto, eu não sei exatamente se é o texto da lei estadual, mas o lembrete, você já deve ter visto isso. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. Você consegue entrar no elevador se ele não estiver parado no andar? Teoricamente não. Teoricamente não, né? Então, claro. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo não pode ser utilizado, teria que ser usado um pronome, o ele. Antes de abrir a porta do elevador, verifique se ele encontra-se nesse andar. Então, a partir do momento que o professor traz um exemplo desse, como eu faço? Eu fotografo e levo para a sala de aula. E ponto por ponto eu explico onde está a questão da gramática, aí o aluno, ele entende. A partir do momento que ele entende, ele aceita. No seu livro, professora Comunicação Empresarial Eficaz, a senhora fala de grandes comunicadores da história, inclusive o padre Antônio Vieira, que tem quase 500 anos. Isso. E continua atual. Continua. Você sabe por que eu fiz questão de citar o padre Antônio Vieira?
Porque, primeiro, ele é considerado um dos grandes oradores, um dos grandes escritores, embora ele tenha vivido lá no século XVI. Né? Ele era jesuíta. E, para não dizer que eu sou uma professora muito antiga, o que eu faço? Eu faço um comparativo com uma fala, com um escrito do Antônio Vieira, e um texto do Max Geringer, que aí faz sucesso, é consultor, escreve para revistas, já aparece no Fantástico. O padre Antônio Vieira dizia o seguinte, que o estilo da comunicação deveria ser como as estrelas, alto e claro, né? De maneira que tão alto que todos pudessem enxergar e tão claro que também estivesse acessível a todo mundo. Então, no trecho lá do livro que eu coloco, tá na íntegra isso aí, agora não tenho memorizado, mas ele diz para nós nos basearmos nisso, né? Na clareza suficiente para que todos se interessem, tanto aquele que sabe pouco como aquele que sabe muito, porque o que é claro, o que traz luz, traz interesse. Então, ele faz esse comparativo com o estilo da linguagem. E para não ser antiga e para comprovar a tese de que tudo que é claro provoca interesse, eu trouxe um texto do Max Geringer, fiz uma adaptação, quando ele fala da questão bem contemporânea dessa hemorragia verbal que a gente diz, que cada nicho da empresa, da corporação, resolve ter o seu próprio vocabulário. Então, o pessoal do RH é holístico e tem feedback, brainstorm, etc. O pessoal da área de TI tem os spams e etc. E o que acontece? O Max Geringer tem um texto chamado O que é tergiversar? Tergiversador, não é um palavrão, tá? Não é um nome feio, é uma palavra longa, é aquele sujeito que fala e as pessoas não conseguem entender. E aí o que acaba acontecendo? Vai muito ao encontro da falta de concisão. E nesse texto do Max Geringer, que eu aproveito aqui, tem uma situação em que a empresa determina que não se use mais o correio eletrônico para mensagens pessoais. E cada setor da empresa resolve fazer, digamos assim, a transmissão da informação do seu jeito. Mas, por incrível que pareça, o único lugar onde a ordem é cumprida é no setor de serviços gerais, porque eles foram direto ao ponto. Então, eles dizem assim, a partir de hoje, quem for surpreendido usando o correio eletrônico para mensagens pessoais receberá uma advertência. Em caso de reincidência, será demitido. Né? Foi o único setor que... Sim. Teoricamente, são as pessoas com o menor grau de instrução dentro da empresa. Exatamente. Mas o que essas pessoas fizeram? Elas usaram, no livro eu brinco, eu falo não é um livro de matemática, mas eu trouxe uma fórmula, CONCOR-CLAF, concisão, correção, clareza, para desembocar na eficácia. Então, a partir do momento que você é direto na sua informação, automaticamente você chega à eficácia, que é o objetivo de qualquer pessoa. Aliás, a senhora fez um comparativo no seu livro entre o padre Antônio Vieira e o Max Geringer, mas recentemente faleceu um grande comunicador, que foi o João-Mir Betting, que ele conseguiu traduzir temas muito ásperos, difíceis e pesados, como a economia, numa linguagem bem simples, que todos nós entendíamos. Mas este é o segredo de ser um grande comunicador. Fazer com que seu público-alvo consiga compreender a sua mensagem. Esse é o primeiro ponto para qualquer pessoa que queira ter uma comunicação eficaz. Para quem é que eu estou falando? Quem é que vai me ouvir? A senhora, professora, o tema do seu livro é comunicação empresarial e eficaz, mas ele aborda também aspectos da comunicação pública, ou seja, o nosso programa aqui se destina aos gestores públicos e ele, mesmo assim, é adotado para os nossos alunos de gestão pública. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco a respeito deste tópico, deste capítulo e a diferença entre a comunicação no setor privado e no setor público. Olha, professor Jorge, na realidade, a diferença entre a comunicação no setor público e no setor privado, a gente poderia dizer que ela é apenas nominal e geográfica, porque o próprio manual de redação da Presidência da República preconiza que todo texto produzido
no setor público precisa ser claro, conciso, para facilitar o entendimento para qualquer cidadão. O próprio manual de redação da presidência preconiza isso. Então, o que acontece? Pelo fato de eu encontrar tanta coisa antiga dentro do setor público, tanta resistência em mudança, eu resolvi fazer um capítulo especialmente tratando da comunicação no setor público. Porque o que acontece? O que é um ofício? É a carta do setor público, é a nossa carta comercial, né, aqui do setor corporativo, do mundo corporativo. No setor público chama-se ofício. E ela precisa ter exatamente as mesmas características, clareza, objetividade, coerência, para ter eficácia. Os mesmos elementos, então, que se adota para a comunicação empresarial. Mas o setor público é uma empresa, não é um setor empresarial, só que com um gerenciamento, com uma gestão pública. Correto. E em relação às diversas correspondências que nós temos na área empresarial e na área pública, a senhora poderia abordar esses aspectos? A senhora falou que algumas empresas estão, digamos assim, dispensando o e-mail, mas ainda se observa muito nas corporações esse tipo de comunicação. Não, quando eu falei da dispensa do e-mail, me referindo ao texto do Max Geringer, é o e-mail pessoal no ambiente de trabalho. O que acontece? Felizmente, hoje o setor público também já migrou para essa área de tecnologia. Mas o que como, parafraseando o grande ministro, né? nosso ministro do Supremo que tem a evidência, me causa espécie, certo? Né? Que, apesar de toda a tecnologia, o setor público ainda insista, por exemplo, em finalizar uma correspondência sendo só o que havia a tratar e sem mais para o momento, vale-me do ensejo que esta me oferece para apresentar-lhe. Professor Jorge. Só atenciosamente. Respeitosamente para o nível hierárquico acima, atenciosamente para o mesmo nível. Né? Porque, professor Jorge, a linguagem é uma ferramenta e ela precisa ser o quê? Útil no contexto. Como é o nosso processo hoje? Não tem que ser tudo muito ágil? Qual a maior reclamação? A burocracia do setor público. Então vamos começar por enxugar o texto. O que a gente observa, professora Kátia, é que por nós mesmos, quando o e-mail é muito longo ou a correspondência é muito grande, a gente dá uma lida en passant, assim, não se preocupa você falou muito. Tudo. Porque as pessoas não têm mais tempo para... Olha, 3 parágrafos, professor Jorge. Um para introduzir o assunto, outro para desenvolver, discorrer o assunto ou argumentar, vamos por 2 no máximo, tá? para esse desenvolvimento e atenciosamente, só. Nada de no aguardo de sua resposta, etc. Vamos simplificar, vamos abreviar isso. Professora Kátia, dizem os especialistas que o maior medo de todo ser humano é o medo da morte. E o segundo é falar em público. É verdade. Eu gostaria que a senhora nos falasse a respeito da oratória, de você falar em público. Quais são as técnicas que a senhora ensina nesse livro? Olha, eu ensino as técnicas básicas. Só fazendo um parênteses antes de explicar por que as básicas. Não existe profissional neste mundo que não precise vender uma boa ideia. Ou que não tenha bastante conhecimento e precise divulgar esse conhecimento. Não adianta nada você ter muito conhecimento ou uma excelente ideia se você não consegue transmitir com segurança, com clareza e principalmente com credibilidade. Então,
coloquei um apêndice no livro sobre as técnicas de oratória, as básicas, né? O que eu chamo de primeira fase: conteúdo, planejamento, ensaio e controle emocional. E a segunda fase, que é o brilho no palco, vir para frente da câmera ou vir para a condução de uma reunião e saber como ser objetivo, como fomentar a participação de todas as pessoas que estão ali, interagir com a plateia e mesmo assim conseguir fazer o domínio do assunto com começo, meio e fim. Outro dia eu entrevistei aqui o professor Jorge Cury, que é um especialista em comunicação verbal. Conheço, Jorge. Em relação à comunicação verbal, o seu livro ele ensina como falar e escrever bem. A comunicação verbal parece que a gente fala muito, não apenas com a voz, a entonação, mas também com o próprio corpo, ou seja, a expressão. Qual é a importância nisso num processo de comunicação? Olha, a importância disso é quase, se nós fôssemos colocar num patamar, é quase igual à questão do conhecimento. É quase igual à questão do conhecimento. Porque a sua postura física, a maneira como você olha para as pessoas, a maneira como você olha para a câmera, ou a maneira como você sorri, porque assim como o mau humor contagia, o bom humor contagia mais ainda. Então, o teu corpo fala, eu posso estar sorrindo para você, mas a partir do momento que eu faço assim, certo? Né? Eu cruzo o braço com um sorriso meio de canto, assim, tá claro que eu estou ironizando. Ou, né, ou que eu estou menosprezando o que você está falando. Então, isso é fundamental. No seu livro, a senhora traz muitos exemplos de cartas, inclusive até como se faz uma carta para cobrar uma dívida. Eu gostaria que a senhora explicasse a esse respeito. Olha, a questão das cartas de cobrança, eu fiz questão de colocar no livro porque é uma situação bastante delicada. Primeiro, ninguém gosta de ser cobrado, né? E apesar de eu, credora, ter todo o direito de cobrar o meu devedor, eu também preciso levar em consideração que ele é meu cliente. Então, o correto é você fazer uma gradação, né? Normalmente nós temos, se esse devedor não se manifesta, nós temos 3 passos. A primeira, de forma delicada, dizendo que talvez ele tenha esquecido. A segunda, dizendo que talvez ele não tenha recebido a correspondência. E a terceira, dizendo que ele tem X dias para se apresentar. Você está entendendo? E pagar. Exatamente. Normalmente com um intervalo de 8 dias entre uma correspondência e outra. Eu até acho interessante isso, professora, porque o meu primeiro emprego eu fui cobrador. E eu tinha muita paciência para tratar com os clientes. Eles diziam, vem amanhã, eu voltava. Vem no outro dia, eu voltava. Até que um dia a pessoa dizia, poxa, mas o menino aí está se esforçando tanto, daí ele pagava a conta. Agora, no seu livro, professora, a senhora também tem muitos testes, é um livro muito dinâmico, interativo, é uma linguagem dialógica, e a senhora coloca aqui um teste para saber se a pessoa é boa ouvinte. Qual é a importância de ser um ouvinte? Olha, professor Jorge, saber ouvir realmente é uma arte. Porque quando você se propõe a ouvir o que o outro tem a dizer, primeiro, você consegue subsídios para uma argumentação na sequência. E segundo, se você se predispõe a ouvir, você se desarma, porque quando alguém vai conversar, vai dialogar, se você não está disposto a ouvir, automaticamente você se arma. Não estou afim, tá bom, fala, diz aí, né? Tudo bem, cruza o braço, faz uma cara de, até que momento eu vou ter que ficar te aguentando, mas quando você se dispõe a ouvir, você acaba, olha, como diz um texto, acho que de Arthur da Távola, se não me engano, você faz descobertas incríveis, entendeu? Agora, professora Kátia, a comunicação escrita é um pouco mais difícil da comunicação falada, ou não? Olha, professor Jorge, eu digo o seguinte, em termos de ambiente corporativo, de ambiente profissional, de ambiente acadêmico, certo? Né? Então, na gestão do conhecimento.
Fala e escrita são os dois lados da mesma moeda. Assim como nós estamos conversando aqui, nós podemos escrever. Você está entendendo? Na linguagem coloquial é diferente. Mas no ambiente profissional, seja ele de que natureza for, fala e escrita são os dois lados da mesma moeda. A senhora acha que a comunicação, uma pessoa que se comunica bem, pode ser a chave do poder e do sucesso dessa pessoa? Com certeza. Pode não ser a chave principal, mas posso te dizer que é uma das mais importantes. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate a professora Kátia Luizari, ela que é consultora na área de comunicação e autora do livro Comunicação Empresarial Eficaz, Como Falar e Escrever Bem. Professora Kátia, eu não tenho dúvidas de que a senhora contribuiu muito na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Estou à disposição, eu que agradeço. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter, em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública nas modalidades presencial e à distância. E ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat, os canais da educação. Neste segundo bloco, nós vamos debater o tema A Cidade com Arte. E para isso nós convidamos o arquiteto e urbanista Jesumir Uba Filho. O professor Jesumir Uba Filho, ele é formado em arquitetura e urbanismo pela Universidade Brás Cuba de São Paulo. Ele tem especialização em gestão técnica do meio urbano pela PUC do Paraná, em convênio com a Universidade Tecnológica de Compiègne, França. E ele também possui pós-graduação em gestão pública pela FACEAR neste ano de 2012. Professor Jesumir, eu quero agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate e eu gostaria que o senhor nos explicasse o que é esse novo conceito de que as cidades, além daquelas funções clássicas que nós temos, que é as funções sociais da cidade, agora há uma nova tendência de que as cidades têm que ter arte, ou seja, ser cidades onde as pessoas possam se sentir, podemos assim afirmar, como se estivessem num ambiente artístico, ou seja, num ambiente onde a arte ela transpira por todos os aspectos urbanos. Sem dúvida. A cidade, ela primeiro tem que ser prazerosa. Se nós formos atrás, verificarmos assim todo o passado das cidades, as obras de artes, elas estão permeando, elas estão sempre se esgueirando por toda a parte onde o ser humano vive. Porque o ser humano, se eu for ver bem, a cidade é máquina, a cidade que tem que funcionar, isso não é a totalidade do ser humano. O ser humano ele é mais do que isso, senão ele não seria o ser humano. Você vê já nas cavernas, aquelas pinturas rupestres, elas já seriam uma arte, uma amostra de arte. Então o homem procura, ele busca estar
em lugar harmonioso, em um lugar bonito, em um lugar belo. É isso que o homem precisa. Ele precisa mais do que tudo, por ser ele um ser humano. No período clássico, grego, romano, as próprias construções já tinham um significado, as estátuas, os monumentos. Isso, evidentemente, ao longo da história da humanidade, continuou, mas nesse período que nós estamos vivendo, que foi o período modernista, agora estamos num período que é considerado pós-moderno. A arte também não está presente na arquitetura, nos edifícios? Está. Então, aí que está. Esse ponto, você falou bem, esse ponto da história, da humanidade, das cidades, que é a Revolução Industrial, que é o modernismo, aonde se deixou de lado a arte. Duchamp, com o seu mijadouro, desculpa a expressão, ele mostrou que aquilo era arte, e ao mesmo tempo ele falou que aquilo não era arte. E o homem vem buscando essa não arte, e a arquitetura se fez assim, na Revolução Industrial. Ela quer ser utilitária, ela quer ser funcional. Então, essa não arte trouxe coisas que ficaram obsoletas. A própria cidade vai tendo a sua obsolescência, ficando obsoleta. Por quê? Porque a coisa funcional, como ela não tem arte, se ela perde a função, ela vira nada. E como arte, como coisa bonita, ela não perde. E você falou bem, os gregos, as cidades elas eram pura arte. A arte estava presente onde o ser humano passava. Em Roma também, eram cidades bonitas. E no Renascimento se resgatou essa ideia. Michelangelo, fazendo sua estátua de Davi, aquilo é uma obra maravilhosa, bela. Então, esse estudo sobre a arte, sobre a obra de arte pública, ele também é complexo. Aqui no Brasil, se vale a gente ressaltar, em 2010, houve um encontro para se discutir esse assunto. José Francisco Alves, um escultor, trouxe Marc Portier, um curador francês, que está fazendo esse trabalho no mundo. Medellín, na Colômbia, foi feita totalmente assim, gasto bilhões de dólares para fazer a cidade bonita, primeiramente, a cidade assim, pitoresca, bela, harmoniosa e estética, a cidade inteira. Isso causa prazer aos moradores, é uma atração turística também? Turística. Ele engloba tudo. Daqui a pouco você tem o turismo verdadeiro, porque a arte vem de dentro do povo, são feitas obras de artes puras, verdadeiras, que saem dos artistas locais, internacionais. Então isso dá um status novo para a cidade. E a pessoa se sentindo bem, ela não quer mais ferir aquilo, estragar, pichar, porque ela quer cuidar, porque ela gosta, acha aquilo bonito. Então, quando teve Haussmann, Cerdá, em Paris e na França, se fez essas cidades com grandes avenidas, essa cidade megalóptica, muito grande. Isso no século XIX? No século XIX. E se perdeu, um dos que foi abolido, foi Camilo Sitte, que ele dizia assim, primeiro temos que ter a cidade pitoresca. O que é pitoresco? Uma coisa pictórica, uma coisa que dá para pintar. Então, essa ideia foi abolida, uma em detrimento da outra. E a gente veio, até os anos 70, com essa cidade que ficou assim brutalizada. Você não tem mais o espaço para o belo, para a contemplação, a não ser o parque. Mas o parque também veio, por quê? Por causa da sua função do verde. Nós temos que esquecer isso. Ele pode, mais tarde, ser o verde, ele pode, mas ele tem que ser bonito, primeiramente. Em Curitiba nós temos o Jardim Botânico. Ele tenta ser bonito primeiro, antes de ser uma área verde, uma área qualquer. E as cidades não foram feitas assim. É o higienismo, que se chama, assim, o higienópolis. Existe um passeio público foi feito assim, que era sanear as áreas onde tinha, no começo do século passado, ou fim do século XIX, muita malária, muito mosquitos. As pessoas queriam fazer essa função de sanear o esgoto. E assim foi se perdendo o belo. E Roger Scruton, é um filósofo britânico, ele diz assim, que de um momento depois do Renascimento, se perdeu essa ideia. E a arte partiu para o feio.
e urbanismo também. Então está se buscando no mundo afora hoje trazer de volta, resgatar a cidade bela. E em relação ao planejamento urbano, ele continua o mesmo ou ele muda com essa nova concepção de que a cidade tem que ser um ambiente onde a arte predomine? Ele muda substancialmente, porque você põe a arte, o belo, em primeiro lugar. Você vai fazer isso para ser uma coisa harmônica, ser uma coisa estética. Você não vai fazer por causa de uma questão técnica. O técnico vem de roldão, né? Vem no bojo da coisa e ele arruma toda a parte. Você não vai fazer uma cidade dessa, por exemplo, para que fique embaixo da água a estrutura. Então, vai ter que se arrumar a drenagem, né? Você tem que ter um pano de fundo, tem que ter o paisagismo, vai se fazer o paisagismo. Na verdade, a própria escola, de repente um lugar bonito, com uma grande obra de arte, os alunos podem estudar ali. Então, se você perceber, ela traz a reboque todas outras estruturas. A iluminação, em Medellín, que nós estávamos falando, tem uma praça que ela é toda assim feita com bambus que são dali, mas de mentira, assim, em outra madeira. E reporta o bambu que tem na região. E à noite eles são todos iluminados com LED, né? Pegando a tecnologia de ponta, assim, eles vão ficando coloridos, né? Agora, ela é uma arquitetura cara, é um planejamento caro. A arte que se propõe nessas cidades não são aqueles estilos clássicos, por exemplo, as artes plásticas, as esculturas, mas outras formas de arte também. Existem além dessas outras artes. Existem as artes públicas que elas vêm para transmitir algo novo, assim, da modernidade. Elas são transitórias. Você pode colocar, ela pode ter um impacto com a pessoa, né? E esse estudo que nós fizemos, então, nos trouxe, se eu posso falar, nessa grande encruzilhada, né? O que Curitiba tem de obra de arte pública? Apesar que o termo obra de artes públicas ele é muito complexo e ainda questionado. Não se chegou a uma conclusão, né? Existem muita briga ainda teórica sobre o que seria uma obra de arte pública. Mas seria, em último caso, a obra que está nas ruas. É isso que nós definimos como uma obra de arte. Pode ser a estátua. Pode ser a estátua. Pode ser um mural. Pode ser um mural. Pode ser a própria arquitetura de um edifício. Isso. Pode ser a arquitetura de um edifício, principalmente, né? Ele pode estar integrado com a própria cidade, né? O paisagismo. O paisagismo, ele não precisa mais ser aqueles prédios quadrados que dão aquele impacto feio à cidade, né? Ele pode ser um prédio harmônico, feito com escala humana. E em Curitiba nós decidimos fazer assim, pegar o centro de Curitiba. Aliás, o senhor tem algumas imagens que o senhor poderia passar para nós ali? Vou passar aqui. Que falam sobre Curitiba. O centro de Curitiba. Nós pegamos essa área aí. Fomos em 26 locais. Todos os locais que seriam praças ou ruas de pedestre. E verificamos que existem 17 obras de arte públicas. Dessas nós estamos mostrando algumas aqui. Isso. Por exemplo, do nosso Puti Lazarotto. Nós temos um mural muito bonito atrás da catedral, né, que foi feito em 96 e ele é um dos renomados artistas nossos. Já falecido, Já né? falecido. Fora essa, nós temos um outro mural do Franco Diglio, que também não é muito conhecido, mas também foi um grande muralista. Esse daí é no cemitério, chamado Cemitério Municipal. No Cemitério Municipal. Né, que também é de azulejo, assim, igual o outro. É um mural também. Por que a gente mostra primeiro o muralista? Porque o muralista, o muralismo, né, ele foi muito forte nos anos 70. Temos os muralistas mexicanos, que são muito conhecidos, o nosso próprio no Brasil, que fez Guerra e Paz, né? Então, ele tem muito a ver com essa obra de arte pública que dá impacto ao cidadão que passa na cidade. Mesmo num cemitério, né? Mesmo num cemitério. Fora essas, nós temos outras tão conhecidas da nossa cidade, e umas nem tanto. Aquela dos soldados ali está em cima da Casa do Expedicionário. E ele foi feito por Humberto Coso.
Existem muitas controvérsias e poucos estudos até. Eu consegui, Camargo, falando sobre as obras de arte públicas de Curitiba dos anos de Bento Munhoz da Rocha, que ele que pediu a maioria dessas estátuas para fazer a comemoração do centenário da emancipação do Paraná. Esse homem nu é do período centenário. É tudo do centenário, certo? Todos esses são, a não ser aquela do expedicionário, a maioria que a gente vai ver aqui, da Praça 19, são da época do... Então, quem fez, na verdade, foi Humberto Coso. Por quê? Porque no Paraná, naquela época, nós não tínhamos lugar para fazer obras tão grandes assim. E houve uma polêmica, parece, porque a moral da época não aceitava um homem e uma mulher nua. Isso, e daí eles deixaram a mulher, que era feita de uma outra escala, para pôr em outro local. E nos anos 70 que ela foi trazida para cá de volta, né? Ela está junto ali. Está aí, ó. Só que ela não foi feita para ser do conjunto, e ela na época foi tirada de lado por causa que se tinha essa ideia de moralismo. Né? Mas está também lá na Praça 19. Na Praça 19, né? Então, fora essa, nós temos no mesmo local, do outro lado do mural, que é de puti. O mural ele é dividido em duas partes. Ele tem a parte da frente, do lado de lá, e a outra parte da frente é que nem uma moeda. O do lado de lá foi feito por Stenzel, né? E o Humberto Coso. E o do lado de cá foi feito pelo Puti Lazarotto, na época. Que retrata a história do Paraná. Isso, pediram para fazer essa história do Paraná. E todas essas estátuas, todas elas têm histórias. Nós ficaríamos aqui o dia inteiro para falar sobre a história dela, que não é o caso agora. A gente só quer passar en passant para as pessoas entenderem o que seriam obras de arte públicas, que nós temos em Curitiba. Ao todo, como eu falei, são 17. Só na região central? Só na região central. Agora, só para a gente ter um parâmetro, que foi o trabalho que a gente fez, na área central de Paris, existem 140. 140 obras de arte. Então nós temos muito pouca, sabe? E são todas daquela época, dos anos 50, e depois de lá, poucas obras se colocou. Ali é a escultura do Santos Dumont? O Santos Dumont, a pedra de baixo, ela tem uma história interessante, porque é um pedestal de mais de 3 metros de altura. Ela foi feita pela família Greca, na pedreira do Greca. E ela também é considerada parte da arte. Só que a parte de cima foi feita pelo Yolando Mazzolo, que é um artista, escultor de São Paulo, e ele ganhou um concurso que foi feito pelo Aeroclube. Certo. O Aeroclube fez um concurso, pegou verbas, né? Então essa parte da verba, se você me deixa falar um minutinho, que é importante. Claro. Os recursos. Os recursos. Geralmente são feitos assim, na Europa, na Inglaterra, em Londres, em Paris, em todo lugar que você vai, em Turim, eles fazem assim, movimentos, montam uma ONG e conseguem verbas. Existem, só em Londres, 3 grandes monumentos que custaram cada um deles mais de 1 milhão de libras. E foi tudo arrecadado por essas ONGs. E sempre fazendo assim, por exemplo, um memorial a favor, assim, homenageando as pessoas, as mulheres que trabalharam na Segunda Guerra, por exemplo. Existe esse memorial, foi posto em 2007 e custou 1 milhão de libras. Que seria uns 3, 4 milhões de reais. Isso. E iniciativa privada. Então, a iniciativa privada pode entrar fazendo essa parte. Vamos mais para frente, temos um outro mural no Teatro Guaíra, de Puti Lazarotto. Essa é a fachada do Teatro Guaíra. Isso. Aliás, poderia voltar. Vou voltar. Isso. Também reflete a história do Paraná, esse mural? E também reflete. É em pedra? É em pedra, é em concreto. Em concreto. Em concreto. Ele fazia o molde, né? Ele sempre teve o Lenze que fazia para ele. Meu amigo. Tanto os vitrais como as próprias esculturas, os murais deles, era ele que moldava, executava. Certo. Daí temos aqui a estátua Água para o Morro, que é do Stenzel, que também é um grande escultor paranaense da época, também estudou. Todos eles estudaram no Rio de Janeiro, sabe? Onde fica essa estátua? Essa é na Generoso Marques. Ela a maioria delas são reproduções, sabe? Elas não são originais. Os originais estão no Rio de Janeiro. Certo. Tá? A não ser o Homem Nu, que é original. Essa daí, em bronze, ela não é original. Esse daqui também não é original. O semeador? É do Zaco Paraná.
é o semeador. É lá na Praça... Eufrásio Correia, ao lado da Câmara. Da Câmara, né? Essa também não é original? Também não. Esse daqui é um chafariz que foi importado da França. Então, achei bom trazer, porque ele tem uma estátua bonita daquela época, do começo do esse também está lá na Eufrásio Correia? Também. Ela é uma praça que tem bastante monumentos, assim. E ele tem um outro terceiro, não sei se está aqui, ó, que são esses abajures, vamos dizer assim, que também são de ferro fundido, o molde veio da França. Também está lá na Eufrásio Correia. Aliás, essa praça é uma das praças mais bonitas de Curitiba, mas infelizmente ela está tomada pelo tráfico de drogas. Infelizmente. Por quê? Porque, na verdade, voltando ao assunto, as pessoas não veem ela como algo a preservar, algo bonito. Se eles vissem isso, o que eles fariam? Eles preservariam, cuidariam. Né? Então, a praça perdeu essa identidade com a pessoa. Não, e ela está ao lado da Câmara Municipal, na frente de um shopping, da antiga estação ferroviária. Exatamente. Ali também tem um casarão muito bonito na esquina. E por último aqui, eu deixei num sábado o Homem-Aranha ali, para mostrar que existe a interação, ela é uma coisa lúdica, as crianças gostam. Essa é uma estátua atual, né? Elvo Damo que fez. O Elvo Benito Damo? Ele é funcionário da prefeitura também, como meu amigo de muitos anos. Tiraram, né? Ela tinha uns dentes de ferro ali, tiraram. Então, alijaram ela. Né? Mas tiraram, foi um roubo, né? Um furto? Não sei, porque foi alguém, porque achavam que aquilo era muito ruim, né? E não foi posto de novo, ele não colocou de novo. Certo. Né? Mas isso aí prova essa interação com a obra de arte pública. Ela é importante. O Homem-Aranha está ali só como um personagem. Um personagem, né? para mostrar que é lúdico, né? Que é uma coisa que as pessoas interagem. É a boca maldita essa estátua. Maldita. Né? Muito interessante. Mas, professor Jesumiruba, e onde mais se está debatendo essa questão da cidade com arte? É um movimento que os urbanistas, os planejadores urbanos, enfim, esse é um tema que vem lá desde o início da humanidade, das cavernas, mas que hoje parece que estamos vivendo uma nova renascença, então? Uma nova era, exatamente. Está se pensando sobre a cidade com arte no mundo inteiro. Na Europa, nos Estados Unidos, seja onde for, até em outras culturas, elas preservam a sua cultura e buscam sempre a arte, buscam a parte bonita, a parte do belo da sua essência, para fazer desde o seu prédio até a sua rua e o seu lugar de viver, que é a cidade. E essa exposição que o senhor fez rapidamente aqui, o senhor tem uma palestra que o senhor costuma fazer em universidades, em escolas, enfim, em várias entidades. Tenho. Essa palestra, ela decorre assim, num prazo bem grande, ela é o dia inteiro, porque para fazer com que as pessoas entendam a profundidade do tema. A gente fala sobre um pouco do planejamento urbano, dessa mudança conceitual que ficou no passado, que a gente está voltando a fazer um renascimento, né? E fala um pouco sobre a obra de arte pública na ótica do próprio artista. Eles também têm a sua ideia sobre isso, né? Porque ela é muito revolucionária. A Yoko Yumi, que é uma artista japonesa, ela tem em Nova York, no Gallery, ela teve um quadro seu vendido por $5 milhões. Ela tem 80 e poucos anos. Ela era revolucionária nos anos 70, onde se fazia muita obra de arte pública para revolucionar a cidade, porque as cidades estavam perdendo a sua identidade. E aquilo ficou no passado também, nos anos 70, mas ficou no passado. Então, essa busca agora, de deixar aqueles anos 70, que a cidade ficou marginalizada, ficou feia, ficou brutalizada, né? Abrutalhada, decidiu-se que realmente esse é o caminho, para que você tenha menos criminalidade, voltar a ter arte na cidade. O senhor falou também da iluminação, que ela pode ser utilizada como um elemento artístico. Nós temos observado nas cidades
principalmente nos centros, quando esses centros estão deteriorados e quando há uma iluminação muito frágil ou uma iluminação muito deficiente, de que isso também aumenta a criminalidade e as pessoas se sentem inseguras. Isso. A insegurança vem dessa parte de você não ver seu horizonte, né? Porque, na verdade, onde as pessoas andam seria como se fosse a casa. Você não pode andar num local como se estivesse num deserto. Você vai se sentir com medo. Então, o que acontece? Você trazendo essa iluminação, que ela não seja só dirigida para que fique cada vez mais iluminada que nem um estádio de futebol, mas que você tenha essa parte ela posto com estética, né? Você vai conseguir fazer ela ser bonita e, ao mesmo tempo, funcional. Até uma disciplina que estuda isso, que é a arquitetura da luz, que nós tivemos a oportunidade de conhecer com um professor francês, não sei se está lembrado. Estávamos. Na nossa formação vimos essa arquitetura da luz. Ele já falava isso, não tinha o LED, né? Isso. Agora nós temos o LED, ela custa bem menos, ilumina bem mais, né? E isso há quase 20 anos atrás. Quer dizer, já eram situações que estavam sendo pensadas e é a origem, né? Dos anos 80 para cá, já fora no exterior, já vinha se pensando sobre isso, já vinha se mudando, porque o computador consegue fazer, né? O advento da informática consegue fazer com que a cidade mude mais rápido. Então, nós entrevistamos nesse segundo bloco de Gestão Pública em Debate o professor e arquiteto e urbanista Jesumiro Uba Filho, e o tema foi a cidade com arte. Professor Jesumiro, eu quero agradecer muito a sua presença neste programa e não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço.